Nossos cumprimentos a todos. Vamos então dar continuidade no livro que começamos a estudar. Divaldo Franco Responde, volume 1. Continuaremos com o tema Sono e Sonhos, dos quais foram feitas as perguntas e obtidas as respostas por ele. Uma das perguntas foi: como você é médium, tem muitos desdobramentos. O que você lembra quando retorna? Dos desdobramentos, eu recordo invariavelmente uma média de 60%. Tal a nitidez, mesmo porque um grande número é provocado pelos benfeitores, quando me convocam para atividades mediúnicas. Então, me aplicam um tipo de passe magnético e eu me desdobro do corpo com facilidade. Mas os sonhos dos meus conflitos, os meus sonhos de inquietações, de ansiedade ou de fixações, eu identifico logo como sendo da vida atual. É curioso notar que eu tenho sonhos constantes viajando por causa do meu condicionamento. E nesses sonhos estou sempre perdendo a pasta com os meus documentos. Então, sempre acordo angustiado pela perda da passagem, dos poucos valores ou de qualquer coisa que alguém tenha furtado ou eu esquecido em algum lugar. Isso até conhecer a técnica da reprogramação, quando comecei a trabalhar esses sonhos aflitivos. Era eu ter um sonho que ia pegar o avião e não o alcançava, por exemplo. E ao acordar ansioso, dizia a mim mesmo que estava tudo bem. Logo, reprogramava, entrando no avião, na última hora e chegando ao meu destino em paz. Nunca mais sonhei com a perda de documentos ou atraso para alcançar o voo, que é uma coisa do meu cotidiano. Vamos recordar que esse desdobramento espiritual é um processo em que o espírito se separa temporariamente do corpo, mantendo uma conexão com ele através de um cordão de prata, que permite o retorno. Esse fenômeno pode ocorrer de forma espontânea durante o sono, ou ser induzido através de técnicas de relaxamento ou meditação. O espírito se desliga do corpo físico, mas permanece ligado a ele por um cordão, chamado cordão de prata, que é um cordão de energia que garante o retorno. E durante o desdobramento, o espírito pode viajar a outros lugares, dimensões ou planos de existência, vivenciando experiências que podem ser instrutivas ou reveladoras. Conforme elucida a questão 402 do Livro dos Espíritos, nos diz que o sono é a porta que Deus lhe abriu para que possam ir ter com seus amigos do céu. É o recreio depois do trabalho, enquanto esperam a grande libertação, a libertação final, que os restituirá ao meio que lhes é próprio. Vamos recordar também do livro A Gênese, do capítulo 14, que nos diz: nestes momentos, o espírito vive a vida espiritual, ao passo que o corpo vive apenas a vida vegetativa.
está em parte no estado em que ficará após a morte. Percorre o espaço, diverte-se com os amigos e outros espíritos livres ou encarnados como ele. E o laço fluídico que o retém ao corpo só é definitivamente rompido com a morte. A separação completa só tem lugar pela extinção absoluta da atividade do princípio vital. Enquanto o corpo vive, o espírito, a qualquer distância que esteja, o é imediatamente chamado, desde que a sua presença se torne necessária. Então retorna o curso da vida exterior, de relação. Por vezes, ao despertar, conserva suas peregrinações em uma lembrança, uma imagem, ou mais ou menos precisa do que constitui o sonho. Reporta-se em todos os casos. As intuições que lhe sugerem ideias e pensamentos novos justificam o provérbio: a noite traz conselhos. Voltando ao livro, houve outra pergunta. Você, Divaldo, poderia narrar algum desdobramento que tenha sido marcante para você? E ele nos diz: são vários, principalmente no encontro com seres queridos desencarnados. Recebo muitas correspondências, nas quais as pessoas me escrevem pedindo informações. E essas informações devem ser muito cautelosas, dentro de uma ética de respeito à dor. Os bons espíritos, vez ou outra, por meu intermédio, nos últimos tempos, mandam uma ou outra mensagem em razão do pouco tempo de que disponho para esse mistério, enquanto antes eram mais frequentes. Outras vezes eu me desdobro, sempre conduzido pela benfeitora espiritual Joana de Ângeles, e tenho encontros. Recordo, por exemplo, de uma cena que marcou profundamente a minha vida. Desde há muitos anos, a partir de 1948, temos um movimento dedicado ao espírito Alta de Souza. A nobre poetisa potiguar, que se celebrizou com um único livro, Horto, com quem nós temos muita familiaridade. Chico Xavier recebeu muitos poemas a mim dedicados, como Agora, Mãos e outros, cujos originais eu guardo com muito carinho. Certa feita, eu me senti fora do corpo, e o espírito Alta de Souza me disse: Divaldo, nós vamos hoje visitar regiões muito dolorosas, que nós espíritas chamamos de regiões umbralinas, e que os católicos chamariam de regiões purgatoriais. Seremos guiados pela rainha Santa Isabel de Portugal. Essa rainha é Isabel de Aragão, que ficou popularmente conhecida como Rainha Santa Isabel, ou principalmente a Rainha Santa. A história dessa rainha é sem dúvida a do Milagre das Rosas. Segundo a lenda portuguesa, a rainha saiu do castelo de Sabugal numa manhã de inverno para distribuir pães aos mais desfavorecidos.
Surpreendida pelo soberano que lhe inquiriu aonde ia e o que levava, a rainha teria exclamado: "São rosas, senhor." Desconfiado, Dom Dinis inquiriu: "Rosas no inverno?" Dona Isabel expôs então o conteúdo do regaço do seu vestido, e nele havia rosas em vez dos pães que ocultava. Essa é uma parte que fizemos para o esclarecimento sobre essa rainha de Portugal. E continuando, sem dar-me conta, eu estava diante de uma entidade de rara beleza, como se fosse entretida de luzes cambiantes levemente douradas, comandando um grupo que ia adentrar por uma região pantanosa. Ela ia à frente, com rosas, e à medida que ia atravessando pelo Paú, periodicamente lançava uma rosa que produzia um arco-íris colorido e caía no chavascal, iluminando-o. Os espíritos infelizes gritavam, pediam socorro para tirá-los daquela região de horrores. Os espíritos que seguiam atrás atiravam redes luminosas e os aflitos nelas se agarravam com sofreguidão. Eram redes magnéticas que os traziam de volta. Mas quando o arrependimento não era legítimo, a rede rompia-se e eles continuavam em desespero no mesmo local. Esse fato teve lugar numa terça-feira, e a partir de então os bons espíritos me disseram, através de Alta de Souza, que a Rainha Santa, com uma equipe de nobres espíritos, visita essas regiões dolorosas em nome do amor de nosso Pai. Eu, que fui católico, lembrei-me de uma tradição da Igreja Romana. Em maio, mês dedicado à Mãe de Jesus, no dia 31, a Senhora dos Anjos desce aos infernos e, com o escapulário, liberta alguém. Que curioso! Era exatamente alguma visão psíquica do passado, semelhante a essa que foi incorporada à tradição da Igreja e que no mundo espiritual é real, com ligeiras modificações. Sobre desdobramentos, não podemos esquecer do livro Missionários da Luz, no capítulo 8. Nesse capítulo, vemos os preparativos para uma palestra que terá a participação de irmãos encarnados. Lemos que quando encarnados, não temos bastante consciência dos serviços realizados durante o sono físico. Contudo, esses trabalhos são inexprimíveis e imensos. Se todos os homens prezassem seriamente o valor da preparação espiritual diante de semelhante gênero de tarefa, certo efetuariam as conquistas mais brilhantes nos domínios psíquicos, ainda mesmo quando ligados aos envoltórios inferiores. Infelizmente, porém, a maioria se vale inconscientemente do repouso noturno para sair à caça de emoções frívolas ou menos dignas. Relaxam-se as defesas próprias e certos impulsos, longamente sopitados durante a vigília, extravasam em todas as direções, por falta de educação espiritual verdadeiramente sentida e vivida. Nesse relato,
Alexandre, o instrutor espiritual, é informado que 2 companheiros encarnados, Vieira e Marcondes, ainda não chegaram para a palestra e pede a um dos trabalhadores, de nome Sertório, para verificar o que aconteceu com eles. Notando o interesse de André Luiz, Alexandre autoriza que vá com Sertório em busca dos 2 irmãos. Ao chegar na casa do primeiro irmão, eles encontram Vieira sendo atormentado em seu sono físico por uma entidade que se achava ao lado de sua cama. Este irmão não fez de rogado e explica o que estava acontecendo. Hoje à noite, Vieira me chamou, diz a entidade, com suas reiteradas lembranças e acusou-me de faltas que não cometi, conversando levianamente com a família. Isso, como é natural, desgostou-me. Não bastará o que tenho sofrido depois da morte? Ainda precisarei ouvir falsos testemunhos de amigos maledicentes? Não poderia esperar dele semelhante procedimento, em virtude das relações afetivas que nos uniam às famílias desde alguns anos. Vieira foi sempre uma pessoa de minha confiança. Em razão da surpresa, deliberei esperá-lo no momento do sono, a fim de prestar-lhe os necessários esclarecimentos. Vendo que Vieira não tinha condição de comparecer à reunião da noite, Sertório o acorda antes de partir. O segundo irmão, Marcondes, é encontrado na companhia de 3 entidades das sombras. Ele reconhece Sertório e fica envergonhado ao vê-lo. E explica: "Ô Sertório, como é difícil manter o coração nos caminhos retos. Perdoe-me, não sei como isso aconteceu, não posso explicar-me." E no texto, André Luiz descreve a posição do corpo de Marcondes, semelhante ao de um viciado em ópio. Portanto, pode-se deduzir que o irmão fez uso de drogas naquela noite e atraiu entidades que se identificavam com a substância. Ele também não teria condições de participar da reunião da noite. Percebemos que nos 2 casos presenciados por André Luiz, notamos que atitudes tomadas durante o dia influenciaram o sono físico e impediram os irmãos de participar de atividades proveitosas junto à espiritualidade. Mais uma vez podemos lembrar a sábia advertência do Mestre Divino: orai e vigiai. Hoje terminamos o nosso estudo e voltaremos daqui a 15 dias, continuando com esse mesmo tema, o sonho na visão espírita. Muito obrigada e uma ótima semana a todos.